nossa primeira aula de ciências do projeto Nas Ondas da Educação. Eu sou a professora Vivian, tenho 35 anos, 1,59 m de altura, a pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos, longos e lisos. Estou vestindo uma blusa cor-de-rosa e um blazer preto sobre ela. O assunto da nossa primeira aula hoje é adolescência, puberdade e as mudanças que o corpo sofre nessa fase da vida. Então vamos lá. Então vamos entender o que acontece com o corpo nessa fase da puberdade, que é uma das fases da nossa adolescência. Então, antes de mais nada, é preciso compreender todas as transformações que o corpo vai sofrer nessa etapa da vida, porque ela vai marcar justamente a transição da infância para a juventude. Os meninos e as meninas vão ter um crescimento muito rápido do corpo, músculos, ossos, crescem pelos em diversas regiões, incluindo a região íntima. Nos meninos, a gente observa um alargamento dos ombros e mudanças na voz, e nas meninas, o crescimento dos seios, dos quadris e o auge da puberdade, a primeira menstruação, nós chamamos de menarca. E por que essas mudanças acontecem no corpo nessa fase, né? O que vai reger todas essas mudanças? Essas mudanças acontecem em decorrência à produção de hormônios que vai começar lá no hipotálamo, que é uma estrutura na base do cérebro. E o hipotálamo, assim que o organismo percebe que é hora de entrar na puberdade, o hipotálamo produz um hormônio chamado hormônio liberador de gonadotrofina. Esse hormônio vai estimular uma outra estrutura, que é a hipófise, uma glândula pequena na base do cérebro também, a produzir dois outros hormônios, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Esses hormônios, por sua vez, vão agir sobre ovários nas meninas e testículos nos meninos, provocando a produção de estrogênio nas meninas e de testosterona nos meninos. E esses são os hormônios que vão desencadear o aparecimento dessas características sexuais secundárias, que foram citadas anteriormente. É nessa fase também que o jovem costuma se descobrir em diversos aspectos da vida. E as mudanças físicas, elas vêm acompanhadas também de mudanças de comportamento. Então, tem muita gente, inclusive, que chama a adolescência de aborrecência, porque o adolescente costuma ser mais cri-cri, ele está nessa fase das oscilações hormonais, então é notável, essas mudanças são notáveis, essas mudanças de comportamento. Elas vêm acompanhadas também, muitas vezes, de uma necessidade de aceitação. Esse jovem, ele passa a querer fazer parte de um determinado grupo, ele passa a querer estar integrado, pertencer a alguma tribo, e aí, por conta disso, nessa fase da vida, a gente começa a construir a nossa identidade, perceber a nossa personalidade real. E, junto disso tudo, surge também a curiosidade, né? E vem diversas dúvidas e vontades e diversos aspectos da vida vão despertando essa curiosidade, e é também a fase em que muitos jovens descobrem a sexualidade. E agora, cheguei na puberdade, todas essas mudanças, o que vai acontecer, como eu devo, lidar com isso? Então, antes de mais nada, é preciso que a gente tenha consciência da nossa responsabilidade para com os cuidados com o nosso corpo e com o outro também. Então, a responsabilidade é fundamental nessa fase da vida. E para a gente cuidar do corpo, é importante que a gente conheça o corpo. Conhecer o próprio corpo é fundamental. Como é que a gente vai se conhecer? Será que eu tenho muitas dúvidas? A quem recorrer? Geralmente, o ideal é ter alguém de confiança para dialogar, para partilhar as nossas dúvidas, as nossas curiosidades, as nossas necessidades. Pode ser um familiar, um médico ou qualquer outra pessoa da confiança, desde que essa pessoa vá te ajudar a se descobrir, te ajudar com todas essas transformações que o corpo está vivenciando. E quando falta a responsabilidade, faltam os cuidados. O
Que consequências isso pode ter? Uma delas diz respeito à contaminação pelas infecções sexualmente transmissíveis. Na figura que aparece aí à esquerda de vocês, tem um quadrinho que mostra que a cada dia cerca de 1 milhão de pessoas entre 15 e 49 anos são registradas como portadoras de alguma infecção sexualmente transmissível. As que aparecem no quadrinho são causadas por protozoários ou bactérias. E as que aparecem à direita de vocês são infecções virais. Por exemplo, o HIV, o HPV, a herpes, o vírus da herpes e a hepatite, em especial a hepatite B, tá? Em destaque aí a gente tem o vírus HIV, que, por exemplo, tem crescido muito em número aí no Brasil, né? Essa reportagem aí é de 2019, mas já demonstrava um crescimento grande de pessoas que contraíram infecções sexualmente transmissíveis. Então, fica a dica para a gente se cuidar e evitar a exposição a esse tipo de infecção. Esses dados aí são do Rio, são dados do estado que registram aí o número de pessoas infectadas pelo vírus HIV, pessoas soropositivas, e ele mostra pra gente que um número cada vez maior de pessoas mais jovens está se infectando com esse vírus, tá? Isso demonstra que provavelmente essas pessoas que não vivenciaram o auge do surgimento da AIDS lá na década de 80, elas agora relaxaram um pouco em relação a isso pelo fato de haver tratamento para a doença. Mas vale lembrar que o HIV é um vírus que permanece a vida toda no organismo, não tem cura para o vírus, apenas o tratamento para os sintomas que passam a deixar de existir. Então os cuidados continuam sendo necessários. Nesse outro gráfico a gente observa, ele é do nosso município, que a maior parte dos testes rápidos para alguma detecção de IST é feita para o vírus HIV. Então, a maior parte das pessoas que procuram atendimento de saúde com suspeita de algum IST faz teste para o HIV. Como evitar as ISTs? Antes de mais nada, o uso do preservativo, né? O preservativo ele é fundamental em qualquer relação sexual. Ele protege contra a maior parte das ISTs e já dá uma segurança maior em relação a isso. As grávidas devem fazer o pré-natal e o acompanhamento para saber se está tudo bem e se tiverem alguma infecção não transmitir para o bebê. A vacinação contra a hepatite B e o vírus HPV também é fundamental, tá? Ela é feita inclusive entre jovens. Seria ideal procurar saber se você, jovem, já se vacinou contra o HPV e contra a hepatite. Não compartilhar objetos que tenham contato com o sangue ou que perfurem ou cortem a pele. Se desconfiado de alguma possibilidade de infecção, procurar o serviço médico e fazer exames periodicamente. Outro risco dos descuidos nessa faixa etária é a gravidez indesejada. Em adolescentes, cada vez mais jovens, a gravidez se torna um risco cada vez maior, né? E essas adolescentes, uma vez grávidas, elas costumam abandonar a escola e a gestação, num período em que o corpo talvez ainda não esteja pronto para que isso aconteça, ela pode trazer algumas consequências que não são bacanas. Por exemplo, riscos à saúde da mãe, risco de um parto prematuro, aborto e até mesmo de morte. Esses dados são aqui do município e eles mostram pra gente o número de adolescentes grávidas entre 10 e 14 anos e entre 15 e 19 anos. Chama atenção para vocês para a diferença que acontece entre as duas faixas etárias. De 10 a 14 anos, cerca de 20 e poucas jovens por ano entre 2006 e 2017 engravidaram nessa faixa etária. Mas olha como o número sobe quando a gente passa para a faixa etária dos 15 aos 19 anos.
de 20 e poucas jovens grávidas por ano, a gente passa para quase 500. Então, vamos ficar atentos aí, alertas, para não vivenciar uma realidade que não é, de repente, a mais adequada para esse momento da vida. E o que fazer para evitar essa gravidez no momento em que ela não é esperada? Existem diversos métodos contraceptivos e para cada situação pode ser que haja um método mais adequado. O ideal é que a gente procure atendimento médico e junto com um profissional de saúde, a jovem eleja aquele método que é o mais indicado para si. Bom, gente, a gente fica por aqui. Se cuidem. Até breve. Bons estudos. Não deixem de realizar as suas atividades. Um abraço da Prof.